Gente, boa noite. Ele vai arrumando o som enquanto eu vou falando, vou enrolando, tá bom? Tá. Alô, boa noite. Graça e paz, amém? Você viu como fica melhor? Que eu vou falando e ele vai arrumando. Vocês estão curiosos, então? Essa é a coisa boa. É a curiosidade, porque a curiosidade chama a atenção. E a curiosidade chama a atenção e prende a sua atenção. Para você descobrir aquilo que Deus tem para você nessa noite. E Ele tem algo muito especial para você nessa noite. Essa série que nós começamos há 3 domingos atrás, antes do carnaval, fala sobre voltando às raízes do Evangelho. Voltando às coisas básicas, voltando àquilo que é princípio, que é valor, que é inegociável, que não se vende, que não se troca, que não se negocia, que não se mexe, que não pode se abalar. Na nossa convicção de fé, na nossa convicção de conhecimento, de coração, não pode abalar, nós não podemos negociar. E a gente começou aprendendo sobre o amor inabalável de Deus. E se seu filho quiser sair no banheiro, não deixe. Porque as crianças dessa faixa etária, parece que eles moram no Nordeste. Que eles falam assim, mãe, eu vou beber água, 6 quilômetros para achar água. Eles vão e não voltam, entendeu? Então não deixa sair, aguenta o coração aí, porque eles vão ficar, eles aguentam ficar na frente no computador, no videogame um tempão e não vão no banheiro e nem pede água. Então segura aí, que daqui a pouco Michelangelo vai começar a fazer umas coisas aqui, e aí você vai prender a sua atenção. O amor inabalável de Deus. Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios e diz, tudo provém de Deus. Tudo inicia em Deus. Tudo começa porque Deus amou. Tudo começa no amor de Deus. Tudo começa em Deus. Deus trouxe você aqui porque Ele tem um plano muito especial para a sua vida. Ele ama você. Você não é obra do acaso. Me permita ficar de costa um pouquinho. Você não é obra de um erro, obra de um equívoco, de um momento qualquer. Deus sonhou você, Deus planejou você, Deus ama você e esse coração nessa noite tem a ideia e o desejo de mostrar o quanto você é amado por Deus. Se você não está nem aí para Deus, Deus está aí para você. Se você não quer saber de Deus, Deus quer saber de você. Se você não sonha com Deus, Deus sonha com você. Se você não planeja nada com Deus, Deus planeja tudo com você. Porque Ele ama você, Ele quer você, Ele deseja você. E eu não tenho muito tempo para pintar aqui. Também não sou um bom pintor. E eu preciso só rabiscar aqui para que você entenda que isso aqui é um coração. Ore para que o craft não rasgue. Para que meu trabalho não fique em vão. Sabe, Deus trouxe você aqui porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Tem muita gente achando que é obra do acaso. Tem muita gente achando que Deus não está nem aí para ela. Tem muita gente achando que Deus não se importa com ela. E acabou todas as coisas. Acabou a esperança, acabou a vida. Mas você é obra de um projeto de amor. Amém? Diga para a pessoa que está lá do seu lado, Deus te ama. Deus sonhou você. Deus planejou você. Amém. Pode dizer amém também. Okay? Amém significa assim seja, eu concordo, eu quero isso. O coração mostra o amor de Deus. João 3,16 diz porque Deus amou. E ponto. Não gosto do amor de Deus. O problema é seu. Deus ama você, independentemente se você não ama, não gosta dele. Ele gosta de você. Eu tenho repúdio de Deus. Deus quer encontrar você desesperadamente. A Bíblia fala que com amor eterno Ele nos amou. E por causa da bondade dEle, da misericórdia dEle, nos atrai para perto dEle, nos chama para perto dEle, Ele nos puxa para perto dEle. Porque Deus ama você. Esse amor é inabalável. O pastor Evandro falou sobre isso. Esse amor é especial. Nada supera, nada se iguala, nada se compara a esse amor. Está gostando, né, de ver o pastor pintando hoje aqui, né? Nada se compara, nada supera. Alguma coisa vai cair, alguma coisa vai ficar feia. Depois a gente limpa. Não fica preocupado com coisa, não. Melhor é a obra que Deus tem para fazer em você do que o chão. Melhor é aquilo que Deus tem para fazer no seu coração do que parede. E aquilo que Deus começou a fazer na sua vida é uma obra que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Esse símbolo aqui de ouro, de riqueza, de preciosidade,
fala justamente daquilo que nós vamos estudar hoje. É de uma aliança, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Não é um contrato que pode ser interrompido a qualquer momento. O que Deus fez comigo, com você, independente se a gente gosta ou não, foi um pacto de amor. Uma aliança que não vai acabar. Mesmo que você seja a pessoa pior do universo. Deus vai dizer assim, como eu amo Ele, como eu quero Ele, como eu desejo Ele, como eu planejei Ele, como eu sonhei Ele. Mesmo que você tenha sido rejeitado no ventre materno, Deus já havia te escolhido. A Bíblia fala que Deus nos escolheu, nos predestinou com o seu grande amor. E nos escolheu para que fôssemos projetados para o louvor da glória dEle. Você é um projeto de Deus, amém? Fala isso, eu sou um projeto de Deus. Ai, é bom demais. E é um projeto de amor que não se acaba. Deus tem um presente para você maravilhoso. Está tudo diferente o culto hoje, né? Deus tem um presente para você. Olha que coisa boa. Pastor William, Deus tem um presente. Mas não é esse não, fica na benção. Deus tem um presente para você. Conta a história de uma menininha chamada Lucila. E ela perdeu os pais muito ainda pequenininha, recém-nascida. Os pais morreram. E ela foi adotada pelos seus tios. E os seus tios a amaram como se fosse a sua própria filha. Cuidavam dela e davam muitos presentes para ela. Davam muitos presentes. Lucila era uma menina que vivia cercada de cuidados, de amor. E ela não entendia por que os seus tios, que não eram seus pais, cuidavam tão bem dela. Tratavam tão bem ela e de vez em quando traziam presentes para ela. E ela ficava feliz, ela ficava alegre com os presentes que os tios traziam. E um dia perguntou, por que vocês fazem isso para mim? Por que vocês me tratam tanto desse jeito? Por que presente? Para quê? Gente, se essa galerinha estiver conversando aí em cima, que não estão com os pais, pede para descer e vir com o pai, viu, Amanda? Beleza? Então, gente, ela falou assim, por que vocês me tratam assim? E aí os pais falaram assim, Lucila, há alguém que ama muito mais você, que são os seus pais. Todos os presentes que nós damos para vocês de vez em quando, roupa, boneca, brinquedos, é do dinheiro deles. Eles deixaram uma quantia em dinheiro para vocês antes de morrer. E eles disseram que era para que nós pudéssemos cuidar bem de você. E ela descobriu o quanto amor aqueles pais tinham por ela. E ela exclamou feliz, que pais maravilhosos eu tive. E eles disseram, eles a amavam muito mais que nós amamos você. E aí eles disseram para ela, e tem muito mais por vir daquilo que eles sonharam, daquilo que eles projetaram em amor para você. Deus tem um presente para você. Deus tem um presente maravilhoso para você nessa noite. Deus quer te dar algo, Deus te trouxe aqui porque Ele quer dar algo a você. E só o que impede a gente de viver a plenitude desse amor de Deus, de receber esse presente de Deus, é algo ruim, que nasceu conosco, que está em nós, que herdamos de um homem chamado Adão, lá no início de todas as coisas da história, que é o pecado. A Bíblia diz que Deus é santo, nós cantamos aqui, santo, 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 inclusive já cantaram a música que é o sermão inteiro, nem precisava nem pregar mais, que é o texto que nós vamos ler hoje, uma benção. A Bíblia fala que por conta desta herança, desta raiz de pecado, todos herdaram esse pecado. Todos herdaram. Paulo fala essa verdade em Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Não há nenhum isento. Não há criança, não há adulto, não há jovem, não há idoso. Não há ninguém isento. Todos pecaram. E estão destituídos, estão longe, perderam a glória de Deus. Perderam esta imagem, esta beleza divina. Perderam isso, todos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Depois, líder da célula, você atente para o boletim, que saiu um erro aí, naquela parte das perguntas. O texto não é Romanos 8, é Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. O texto vai dizer o quê? Você já abriu? Pode começar a ler os 3 primeiros versos. Você pode ler aí com você. Se você não tem Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler.
3 primeiros versos revelam isso. Revelam esta dificuldade de viver, de experimentar esse presente maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. É uma dificuldade, é um problema. Nós já vamos ler já. Que o Fátima Bernardes aqui deu um problema. Eu sei que você pensa que é o Fátima Bernardes. Há um X da questão, há um problema aí. Que Paulo vai falar em Efésios, versículo 1, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos, nos que vivem, aliás, na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Éramos por natureza merecedores da ira. Há um X da questão que impede, que atrapalha você e eu, ou atrapalhava de receber o presente. Esse X da questão se chama pecado. A necessidade do homem devido à sua natureza, a sua herança pecaminosa que ele recebeu lá em Adão. E que Paulo vai trazer, não sei se você está percebendo, que os verbos estão no passado. Paulo está chamando a atenção de algo que havia acontecido. Nós estamos estudando e meditando sobre voltando. É uma volta, é uma rememorização, é relembrar, ou nessa noite descobrir aquilo que sabíamos ou que não sabíamos. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos. Lembrem da situação de vocês, lembrem da circunstância de vida de vocês. Ele está trazendo aos Efésios uma cidade célebre da Ásia Menor, hoje é Turquia, perto de Istambul, uma das cidades fundadas no trabalho missionário do apóstolo Paulo, qual ele tinha um carinho, um amor especial, e ele escreve essa carta da prisão em Roma, e ele vai escrever para relembrar e para instruir, não negociar, não abrir mão dos valores que são raízes, dos valores que sustentam a nossa vida em Cristo, das coisas que sustentam a nossa fé e que nos tornam inabaláveis em Deus. Como disse já aqui no sermão do pastor Evandro, mais que vencedores. Essa segurança que o pastor William pregou domingo passado, está nessa raiz, está nessa certeza de convicção de fé, de que Deus nos plantou no seu amor, e que nós somos sustentados pelo seu amor. E daqui a pouco vamos ver porque somos salvos. Mas Paulo está trazendo à memória a nossa condição. O X da questão que atrapalha, que impede. O X da questão que não ajuda a gente progredir, ou aquilo que ele fala: nós estávamos mortos. Você parou para pensar essa condição de você? Você está aqui vivão, né? Na bênção. Veio aqui, conseguiu, de repente tomou um café à tarde, veio dirigindo, ninguém precisou te trazer talvez. Você já parou para pensar? Nesta condição que o apóstolo Paulo está trazendo à memória, vocês estavam mortos. Mortos. Tem muita gente morto-vivo por aí. Tem muita gente morto, como Paulo diz no primeiro verso, por suas transgressões e pecados. Muita gente que está vivo, mas morto espiritualmente. Mas por quê? Por causa da natureza, por causa do X da questão que impede a plenitude, descobrir, receber e viver a plenitude do amor de Cristo, do amor de Deus. Há um X da questão, nem todo mundo é bonzinho, todos nós nascemos com essa mesma raiz, todos pecaram, todos têm a herança. Ah, mas é uma tão boa aquela pessoa. Jesus não morreu por bons.
Fácil morrer por gente boa. Jesus morreu por aqueles que não mereciam, aqueles que estavam longe, aqueles que estavam presos ao X da questão, porque aqui é um círculo e porque aqui é um quadrado. Porque limita, é uma limitação, enquanto aqui há uma continuidade, há algo ciclo que não se acaba. O pecado limita eu e você de desfrutarmos da plenitude desse amor. É isso que Paulo está trazendo à memória aos Efésios. Vocês estavam mortos. Ele não está dizendo que eles estão. Ele traz à memória. Talvez você está hoje aqui, morto. Porque talvez você ainda não desfruta da plenitude do amor por causa do X da questão. Mas é uma lembrança, vocês estavam mortos, porque vocês seguiam o curso desse mundo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que quem segue o curso desse mundo, quem sabe a vontade do seu próprio prazer, ele vai dizer carne e mente, está debaixo do jugo de si mesmo e de Satanás, porque ele diz, do príncipe do poder do ar, e o príncipe do poder do ar é o diabo. Senhor deste mundo no sentido desse controle, de promover o mal, de matar, roubar e destruir, como diz João. Quem não está debaixo do reinado de Cristo, está debaixo do reinado do diabo. Ai, pastor, que difícil falar isso, mas é verdade. Porque que a igreja está psicologizando as coisas, dizendo assim, mas sabe como que ele é tão bonzinho? Há um quadrado que fecha, que impede a desfrutar deste amor eterno. Que Jesus nos ama com amor eterno, Deus nos ama com amor eterno. É isso que Paulo está trazendo à memória. Você pode acompanhar no texto bíblico, nós estamos nos primeiros 3 versos. Ele vai lembrando, olha, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Nós estávamos lá, nós tínhamos as mesmas práticas, nós tínhamos os mesmos desejos, praticávamos as mesmas vontades. Quais vontades e quais desejos? Da própria carne, da própria mente. Uma carne não transformada, não regenerada, vida de santificação, e uma mente totalmente corrompida pela raiz do pecado, não regenerada e renovada pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo fala em Romanos 12. Ele está trazendo a memória, irmãos, da nossa condição, a nossa condição passada. Ele está trazendo a memória isso. Está trazendo a memória que nós éramos merecedores, por natureza, da destruição, da ira, da condenação eterna. Lembra que o Salmo fala de maneira muito bonita, que nós não conhecemos a ira de Deus, porque Deus resolveu agir com misericórdia com a gente. A gente fala assim, acho que Deus está colocando a ira dele sobre mim. Se ele colocar, você morre na hora. A glória de Deus é incapaz do ser humano poder nem vê-la. Hoje à tarde passou um filme legal do Indiana Jones, que é da minha época, lá atrás. E quando abre a arca, há uma manifestação de poder e matam todas aquelas pessoas que estão no lugar. A glória de Deus. O homem é pecador por natureza e não pode conter e nem ficar na presença dessa glória de um Deus que é santo, que é incomparável, que é eterno. Somos finitos e viemos dessa herança. Viemos desse quadrado, dessa situação limite, essa situação limítrofe, limitadora, que nos impede de desfrutar o amor de Deus. Isso para vocês aí em cima, os jovens, éramos por natureza merecedores da ira, mas Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Amém? Você pode dizer amém? Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você, para que você possa ter seus pecados perdoados, para que você possa ter a sua natureza mudada, para que você esteja pronto para ir para o céu algum dia. A gente não fala de céu. Céu é uma das verdades e realidades da vida do cristão, do crente em Jesus. Você precisa, Deus tem um plano para livrar você dessa raiz, dessa natureza, para proporcionar um dia para você a realidade do céu, da vida com Jesus, para que quando a gente esteja diante da morte, a gente pode chorar de saudade, de tristeza, mas com uma esperança extraordinária no nosso coração, dizendo assim, um dia vamos nos encontrar novamente. Você agora vai, mas vai gozar da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma certeza, é uma esperança que eu e você ganhamos quando dissemos sim para Jesus, por causa da presença do penhor, do Espírito Santo de Deus, que agora opera em nós.
E Deus providenciou a solução para você e para mim, para todos nós. Olha que denso. É bom, né? Quando providencia a solução, não é? As irmãs adoram quando os homens em casa providenciam solução, né? Lá em casa eu estou meio em débito, porque tem uma luz que eu preciso trocar, já tem 2 semanas. E a mulher já pediu providências, né? Então, eu preciso providenciar. Às vezes a irmã diz lá, ô benzinho, providencia o negócio. E eu aprendi uma coisa na psicologia, ouvindo uma palestra, que, irmã, você não pode pedir para o seu marido assim, bem, você não pode fazer isso por mim? Ah, chama de bem não, chama de amor, porque ele continua sendo seu amor, independente do tempo de casado. Amor, você não pode fazer isso para mim? Ah, tá bom. Faz assim, ó, eu duvido que você consegue trocar aquela lâmpada. Ei, mas é meia hora. Ele vai arrumar a escada onde não tem. Então você desafia assim com amor e com carinho. Porque isso é coisa de homem, né? Homem gosta de ser desafiado, né? Então é coisa da masculinidade. Então desafio, duvido que você troca a lâmpada. Gente, Deus providenciou uma solução da qual eu e você não temos a mínima capacidade de fazer alguma coisa. As irmãs gostou dessa parada agora. Vamos lá em Efésios, versículo 4. Efésios, versículo 4. Olha que texto maravilhoso. Olha que verdade insubstituível, inegociável, já que estamos tratando desse tema. Todavia Deus, olha a mudança, todavia, Ele muda o cenário, Ele muda a postura. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha a mudança começa, o cenário começa a mudar de maneira extraordinária. Deus diz, mas Deus sendo o quê? Rico. Em quê? Em misericórdia. E com o quê? Com o seu grande amor inabalável, com quem nos amou, nos deu o quê? Vê aí, irmão. É sermão expositivo, vê aí. Nos deu vida. Como ele começa? Estando vocês mortos. Olha a mudança começa na cruz. De maneira extraordinária, Deus, que é rico em misericórdia, ama você com um amor sem medida. Ele resolveu o seu problema e o meu problema de maneira radical, de maneira espantosa, de maneira extraordinária. Digo espantosa porque duvido que você desse o seu próprio filho para morrer, principalmente por esse pastor que está falando aqui na frente, que não é digno disso. Mas Deus foi radical. O plano de Deus era radical, porque a solução tinha que ser radical. Para acabar radicalmente com a morte, Ele resolveu matar aquilo que era mais precioso seu. Ele resolveu entregar aquilo que era mais precioso para Ele, para que eu e você tivéssemos vida. E como diz Jesus em João 10:10, vida e vida em abundância. Vida em abundância é estar centrado em Cristo. Não é ter coisas, não é sorrir toda hora, mostrar os seus dentes colgates. Não é isso. Não é ter muito dinheiro no bolso. Não é ter muita saúde para dar e vender quando cantamos todos os anos, final de ano. É ter uma vida centrada em Jesus. Porque o que Ele fez é a garantia de desfrutar da plenitude do amor de Deus. Essa é a solução máxima de Deus, radical de Deus. Talvez a solução para você trocar a lâmpada da sua casa seja ir no Carrefour e comprar uma escada em 12 vezes ou 18 vezes. Porque o Carrefour é assim, né? Quando não é 18 é 24. Mas Deus foi radical. Deus arrancou do mais precioso dele, para que eu e você pudéssemos romper essa barreira, romper esse quadrado, romper essa natureza, esse impedimento, e desfrutar plenamente daquilo que Ele fez na cruz. A Bíblia fala que na cruz Ele cravou todas as coisas, Ele levou sobre si todas as coisas. O castigo que pesou sobre Ele é a garantia da minha e da sua paz, como a gente chama shalom,
A shalom de Deus. A paz que Jesus, falando aos romanos, disse: não é essa pax romanas, não é essa garantia de ser um cidadão romano, mas é a garantia de ser um cidadão do céu. Por isso que aquilo que Jesus dá é uma paz que excede todo entendimento, da qual essa paz, da qual esse mundo, da qual esse príncipe enganoso, que promete coisas enganosas, não pode dar. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz foi ganhada com muito sofrimento. E sabe para quê? Ou por quê? A troco de gente que não valia nada. A troco de gente que não merece nada. Ou vai dizer que você é bom? Não, pastor, sou honesto. Só isso? Vai dizer que você é cheiroso? Toma banho não. Não. O cabelo cresce, você tem que ir no barbeiro, no cabeleireiro. Jesus morreu por mim e por você, que não éramos dignos nem merecedores dessa obra extraordinária de amor. Literalmente morreu por aquilo que não valia nada. Mas morreu para que aquilo que não valia nada, valer tudo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo, versículo 6, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Aquilo que era monturo, que era vergonha, que era natureza de morte, Ele fez assentar em lugares celestiais, para que eu e você pudesse desfrutar e viver e experimentar esse amor inabalável de Deus, essa segurança que há em Cristo Jesus para a vida do crente, que o pastor William pregou domingo passado. Esse extraordinário amor de Deus. O apóstolo João, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. E enviou o seu Filho Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados, para se colocar no nosso lugar, para que aquilo que nós cantamos agora há pouco, justificados, ou seja, justificação, um termo jurídico, significa sem culpa, você foi desculpado, havia um peso, havia algo que ia pesar contra você no final, havia algo que devia ser como um castigo sobre eu e você, mas veio como uma libertação. Por isso que a cruz não tem nada nela, porque ela liberta, ela põe para fora, ela manifesta a graça, ela manifesta o amor de Deus. E Paulo vai continuar falando desta beleza, porque a graça, e esse é o tema dessa noite, salvação pela graça. Graça é um presente de Deus, já foi falado aqui, a irmã já pregou no meu lugar. A graça é um presente de Deus, é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos receber, mas recebemos. É como um presente que você ganha no seu aniversário. Você faz a festa, vamos lá, tal, bonito, compra salgadinhos, risólio, umas coisas bonitas para todo mundo comer. Aí você chega lá, você fica assim: cadê meu presente? Você não fica na porta pedindo isso. As pessoas levam porque gostam de você. As pessoas levam porque tem um sentimento especial por você, tem um carinho por você. E ninguém pede o presente de volta. Ó, estou te dando, mas é só de brincadeira, viu? Depois você devolve para mim, que eu gostei tanto. Você gostou, você vai na loja e compra outro. Você não faz isso. E a pessoa diz: mas o que eu fiz para você para receber o presente? Nada. É porque eu gosto de você. Tenho um carinho por você, todo especial. E vim aqui, graças a isso. Deus resolveu amar você e a mim. Independentemente se você ama Deus ou não. Independente se você crê em Deus ou não. Independente se você quer andar com Deus ou não. Deus quer você. Deus ama você, Deus escolheu você em amor, e Deus é eterno, e tudo que Deus é de Deus é eterno. Você talvez saia daqui dizendo assim: continuo não gostando de Deus. Não tem problema, Ele continua gostando de você. Eu lembro quando eu fui no acampamento, né, Renato? Era uma figura, né? Continuo sendo. E aí eu fui no acampamento, menino de 16 anos, não gostava das coisas de Deus, detestava um monte de coisa, uma vida marcada por uma série de questões. E aí eu fui lá e falei assim: não quero saber dos crentes e não quero saber. Aí eu peguei um walkie-talkie naquela época que era fita, né?
Walkman, E aí eu ficava só ouvindo lá meus tuk-tuk, não queria saber. No culto eu ficava assim, e aí os que vinham, deixa aí o negócio aí, vamos ouvir a palavra. Não, beleza, aí saía, o povo colocava de novo. Rebelde ao extremo, eu não queria Deus, mas eu não sabia naquela época, hoje eu sei, que Deus me amava. Que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, que Ele me predestinou em amor, independentemente se eu gostar de Deus ou não, Ele gostar de mim, Ele me amar demais, Ele é apaixonado por mim. Você sabe que Deus é apaixonado por você, Ele ama você. A Bíblia fala no Salmo 8, do versículo 4 ao versículo 6, que você é a coroa da criação de Deus. Deus criou você um pouco menor que os anjos, mas de honra e de glória o colocou em você. Você é bênção. Você não é obra do acaso, não. Você está aí, quantas meninas hoje sofrendo com bullying, sofrendo com a questão de ser magrinho, eu tenho um corpinho assim. Você é maravilhoso, você é de Deus. Meninos também, você é um presente de Deus. Você foi sonhado por Deus, planejado por Deus. Deus ama você, independente de qualquer coisa. E a solução também vem pela cruz. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça você é salvo. A obra de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus é a oportunidade amorosa de Deus para que você seja aproximado dele de novo, para que você seja reconciliado com ele novamente. É uma obra amorosa de Deus, porque se Deus agisse com ira, com justiça em mim e em você, nós nem estaríamos aqui, nem teria essa igreja. Mas Ele resolveu fazer cair a ira dele, a justiça dele em Jesus. E por causa de Jesus, eu e você podemos desfrutar do que diz o verso 8, verso 9. Nós já estamos quase finalizando. Olha aí o verso 8 e verso 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se ache melhor do que se deve achar. Quantas pessoas a gente vê na história das religiões e tantas coisas, pessoas tentando se aproximar de Deus pelos esforços pessoais. Tantas religiões que têm na sua prática esforços humanos, piedade, oração, cerimônias religiosas, roupa, determinados nichos religiosos. Eu nem podia estar aqui na frente falando, porque olha a situação. Não estou de batina, ou não estou de terno, de gravata. Eu não seria digno. E quem é? Quem é? Essa é a nossa condição. Essa é a nossa natureza. Quem é digno? Somente aqueles que passaram por aqui se tornam dignos. Por causa de Jesus. Quando a Bíblia fala, sede santos, como Ele é santo. Ele nos torna santos. Ele nos torna justificados, inculpáveis, diante da ira vindoura e da ira eterna. Quantas pessoas na igreja ou dentro do caminho já em Cristo tentam pelos esforços ministeriais e tantas outras coisas manter na graça? Alguns estão em busca. No islamismo tem os 5 pilares lá. O muçulmano precisa fazer várias coisas para que ele possa no final da sua jornada se encontrar com Alá. No budismo tem outras coisas. E assim nas religiões são sempre os esforços, os sacrifícios. Essa é uma realidade. O cristianismo é diferente porque o cristianismo anula todas essas possibilidades. Paulo, trabalhando essa doutrina fantástica da salvação, ele diz, pela graça sois salvos. Não é de vocês isso. Você não tem parte nenhuma nessa história. Você não tem dedo nenhum nessa história. Você não tem mérito nenhum nessa história. Você não tem diploma nenhum nessa história. Você não tem esforço nenhum nessa história. Ele fez. E Ele garantiu. O preço foi pago. Ele disse, está consumado. Acabou. Não tem mais sacrifício, não tem mais bode no altar, não tem mais pombinha no altar. Está consumado, Pai, Ele disse. Acabou, Ele disse. Cumpriu-se a palavra do último profeta João Batista. Eis que vem o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. E quando ele for imolado, quando ele for destruído, acabou. Cessou sacrifício, cessou cerimonialismo, nada, nenhum esforço humano é capaz de promover a mim e a você esse presente que é de graça e que é imerecido. É graça de Deus. Apenas uma coisa, Paulo diz, e que os pais reformadores trabalharam: só a fé, só a graça, só Jesus, só a Escritura, só fé. E o dom de Deus, não entenda que você, peraí, eu recebi o dom de Deus, aleluia, glória a Deus, eu sou todo poderoso. Não é dom de Deus nesse sentido de fé. O dom de Deus é o dom da salvação que Ele faz, nem isso é seu. A única coisa sua é abrir a sua boca e cumprir a palavra de Deus, já que estamos falando de raiz, coisa básica, é abrir a sua boca e confessar Jesus como Senhor, e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você vai ser salvo. É a única coisa. Isso ainda é um convencimento do Espírito Santo de Deus. Nem isso é seu. Olha, então eu posso pela fé, aleluia. Não, nem isso. A Bíblia fala que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Está ministrando seu coração agora. Nós não estamos brincando aqui. Nós não estamos à toa. Nem você, nem eu. Nós estamos aqui buscando as coisas, como Paulo diz, buscar as coisas lá do alto, provém de Deus. E Deus está lá no alto, provendo para você. E é interessante essa ideia de fé, porque João Calvino é o pai do presbiterianismo. Se você não conhece, um dos reformadores do século XVI, ele diz: a fé põe diante de Deus, presta atenção nisso, a fé põe diante de Deus um homem e uma mulher vazia, para que o mesmo seja enchido pelas bênçãos de Cristo. E Ele vos deu vida com Cristo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, como diz uma outra tradução. Ele deu vida. A fé é você esvaziar-se dos seus méritos. Espera aí, pastor, mas eu sou um juiz. As pessoas vêm diante de mim e eu faço lá a lei lá. Mas diante de Deus, Deus é o juiz. E você está no quadrado, meu irmão. Se você não sair do quadrado pela cruz, você vai lá no final, alguém vai te julgar com peso duro. Não são os nossos méritos, não são as nossas questões. É aquilo que Ele fez por mim e por você. Foi o preço que Ele pagou por mim e por você. Zuleika, quando passou algumas semanas, foi na igreja, e na igreja, ela olhou para um vitral, como o nosso assim, e olhou para a cruz. E a historinha diz que, ao olhar para a cruz, ela viu Jesus na cruz. E ela se lembrou do grande esforço que seus pais tinham feito para deixar um dinheiro, para que seus tios pudessem cuidar dela muito bem, dar coisas para ela, sustentar ela. Não se esqueça da palavra dos seus tios: o melhor ainda está por vir, Zuleika. E é interessante que ela olha e diz assim: assim como os meus pais, Jesus fez uma coisa extraordinária por mim. Ele morreu por mim. E ela se lembrou de uma escolinha bíblica que ela tinha ido, e na memorização de versículo estava lá: Ele me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o maior presente que Deus tem para você. Eu me lembro que, num domingo, no último dia do acampamento, eu resolvi tirar o fone. E estava sendo falado sobre esse infinito amor de Deus. João 3,16. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele falou: presta atenção no quanto você é amado. Quanto eu lutei por você. Eu fiz por você. Independentemente da sua história. Independentemente de como você está hoje ou chegou aqui hoje. Ele ama você. Ele quer você. Ele sonhou você. Ele projetou você. Ele deseja você. Ele quer você. Ele ama você. E por causa do que Jesus fez na cruz, você pode ter os seus pecados perdoados e pode estar preparado para ir para o céu. Ai, pastor, eu vou até orar na hora que eu sair da igreja hoje, porque vai que eu bato o carro. Nós não sabemos nada dessas coisas. Tentaram perguntar para Jesus tempos e épocas, ele diz: isso eu não sei. Só o Pai sabe.
É o Pai que é Deus, que tem o controle de todas as coisas em sua mão. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele quem governa a minha vida e a sua vida. Ele quem rege todas as coisas, ainda que a gente ache algumas coisas injustas. Ele domina e rege sobre todas as coisas. A questão é, a cruz me prepara, a cruz te prepara para o melhor de Deus que está por vir. Essa foi a palavra dos tios, mas o melhor está por vir. O melhor que eles planejaram para você está por vir. Paulo termina a carta, pelo menos essa parte, ele diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Deus preparou você para uma boa obra. Deus preparou você para uma boa obra, uma obra especial. Eu vou terminar. Já falei demais. Mas eu quero que você saia daqui com uma verdade hoje. A verdade é muito simples. Há uma verdade muito simples para você hoje. A tua salvação não vem pelos teus méritos. A tua salvação não vem pelos teus títulos. A salvação vem porque Ele resolveu amar a eu e você e entregar o melhor daquilo que Ele tinha, que era o seu Filho perfeito. O Cordeiro de Deus que veio para salvar, para restaurar, para reconciliar. A Bíblia fala que Deus em Cristo nos reconciliou novamente com Ele. Aí fica uma dúvida, né? E eu, onde eu estou nessa história? Tinha uma música antiga, de rock and roll, evangélica, que falava assim: de que lado você está? De que lado você está? Talvez hoje você esteja ainda fechado aqui dentro. Mas Jesus te chama hoje para a liberdade. Conhecereis a verdade. A verdade é a palavra. É o verbo de Deus encarnado, é Jesus, que liberta, que te proporciona uma nova vida. Eu e você, às vezes, somos como uma lagartinha. Eu vou acabar, viu, gente? Estou tentando. Como uma lagartinha, é feia, não é? Sei que é difícil para você ver, mas é uma lagarta. Lagarta é um bicho que os agricultores não gostam muito. Principalmente quem planta e cultiva hortaliças. Porque ela come, ela destrói, ela acaba. É um bichinho que vai assim, não é? Ela tem por natureza destruir as coisas. Ela não é bonita. Como o pecado, como a nossa raiz, não é bonita. Por que os homens matam? Pela sua natureza. Por que a inveja? Por causa da sua natureza. Por que a corrupção? Por causa da sua natureza. Não é porque eles, sabe o que é a criação? Eles não tiveram uma vida boa. É natureza. Não tem nada a ver com isso. É o que nós cremos como crentes em Jesus, que a palavra ensina. Mas a lagarta não fica comendo toda a vida. Chega um momento da vida dela que ela tem que entrar num casulo. E ela vai para o casulo. Presta atenção, casulinho. Bonito. Ela vai para o casulo. E nesse casulo, ela passa um tempo, vem assim, ó. Ela passa um tempo de transformação. Todo mundo achou que ela morreu. Deixa eu pegar aqui, que aqui não vai dar muito certo, para que todos vejam. Todos acham que ela morreram. Ela está ali, ela está quietinha ali. Ih, tadinha, morreu, olha lá, comeu tanto, gulosa, miserável, destruiu meus alfaces. E dentro desse casulo está acontecendo uma palavra chamada metamorfose. Uma transformação extraordinária. Sabe, às vezes eu e você, pela causa daquela natureza, somos como uma lagarta. Somos feios na nossa natureza. A Bíblia disse uma vez, Jesus falando duramente, Ele falou, do coração do homem procede toda sorte de ruína. Dura palavra. Mas quando você vem para Jesus e confia nele, e faz dele o Senhor da sua história, há uma transformação que acontece. O casulo começa a se mexer. Porque algo extraordinário está acontecendo lá dentro, não é? A gente não está vendo, que é bem fechadinho, né? Algo extraordinário está acontecendo lá. Sabe, às vezes Deus está aqui falando com você, algo extraordinário está acontecendo dentro de você. Você está percebendo o amor de Deus? Está percebendo sua condição?
até que um dia as coisas vão rompendo, algo vai saindo, até que, tá curioso, né? Até que você se transforma numa coisa extraordinária de Deus, uma borboleta. E você começa a sair por aí, feliz da vida, bonita demais da conta, linda. Você vem, olha para o pastor Evandro, vê que ele é bonzinho, pousa nele. Vê que ele é o chefe também. Bonito demais da conta. E pousa no William, porque o William gosta de cantar louvores ao Senhor. Ela quer ficar perto dele porque é bom ficar perto de alguém que canta louvores. Você se transforma numa coisa extraordinária, bela, que antes era feia. E é muito claro, porque está na Bíblia isso. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, diz, e aquele que está em Cristo, as coisas antigas passaram, e Deus fez surgir novas coisas. Diante dessa questão, Deus abre 3 possibilidades. Primeiro, reconhecer que você é pecador e se arrepender. Segunda, crer que Jesus morreu na cruz por você e pode perdoar o seu pecado. E terceiro, invocar Ele e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você entendeu? Entendeu? Amém? Onde você está? Hoje eu vim trazer possibilidades. Onde você está aqui? Crianças, que não é mais criança, né? São juniores. Aonde vocês estão aqui? Não vai achando que vocês são, ai, que eu sou tão novinho. Você está ali também. Pai, você tem que dizer isso para o seu filho. O meu tem 4 anos, ele sabe. Ele conhece esses símbolos, ele fala esses símbolos. E ele, quando olha para a cruz, e diz, Jesus morreu por mim, pai. Você tem que dizer isso para ele. Porque todos nascemos com isso. Independentemente da raça, cor, idade, credo, independente, todos nascemos. E Deus quer uma resposta sua hoje. Quantos aqui hoje, verdadeiramente, estão entendendo o propósito de Deus e querem dizer assim, eu quero dizer sim para Jesus. Quero fazê-lo o meu Senhor, aquele que perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna. Se você quer fazer isso, eu quero desafiar você a não vir aqui na frente, mas ficar em pé. A ficar em pé e repetir uma oração comigo. Irmão, não tem mágica nisso, hein? Tem Deus. Paulo falou, a nossa pregação não chegou a vós em sabedoria humana, mas em poder de Deus. O poder de Deus está nesse lugar, para salvar, para libertar você do império das trevas, e dar vida nova, quebrar os grilhões, quebrar o jugo e fazer de você uma nova pessoa. Se você crê nisso, eu queria que você, que deseja fazer essa oração, ficasse em pé. Nós vamos orar por você. Vamos orar com você. Vamos desafiar você a essa pergunta. O ponto de interrogação é, o que você decide hoje? O que você decide hoje? Quero desafiar você, lagarta. Lagarta feia, comedora de hortaliças, a entrar no casulo da transformação do Espírito Santo e deixar Deus nessa noite fazer vida em você aonde há morte, te resgatar da morte, te dar vida, vida em plenitude de vida, vida que Ele somente pode te dar, e vida que Ele te dá sem você dar nada em troca, porque isso é graça. Graça é o poder do Espírito Santo de Deus sendo manifestado na sua vida, trazendo salvação. Você não precisa pagar nada na saída da igreja hoje, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui. Se você estiver em pé agora, queria desafiar o seu coração, de maneira muito sincera, reconheça a sua condição, olhe para o X, diga, Senhor, eu sou pecador, Senhor. Infelizmente nasci com essa natureza, e essa natureza me conduz a coisas que não são do Senhor,
que não são uma vida que vive para o Senhor. Agora eu queria também desafiar você, que já está em Jesus. Como anda a centralidade de Cristo na sua vida? Ele reina ou ele é apenas um visitante de vez em quando você vem na igreja? Jovem, suas vontades, seus desejos, sua mente, estão centradas em Cristo ou estão centradas no seu egoísmo, na sua mente, na sua faculdade, no seu namoro que muitas vezes não tem agradado o Senhor, nos seus desejos sexuais, suas vontades internas, suas ambições, seus planos que são só seus, não são de Deus? Aonde está? Se você nessa noite quer realmente abrir-se ao Senhor, queria convidar você para orar comigo. E você vai dizer assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e necessito do teu perdão. Creio que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para me salvar e me livrar de todo o mal. E eu declaro com a minha voz que eu aceito a Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Quero orar com você agora. Depois você fica em pé. Eu queria que os líderes de célula, que as pessoas envolvidas em célula, olhassem para estas pessoas que ficaram em pé e procurem elas depois. Integre elas depois. Converse com elas depois. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é poder do Senhor para a salvação, para a libertação, para a cura, para a restauração, para a reconciliação daquele que estava longe, mas agora está perto. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja derramando do teu Espírito sobre estas vidas. Derrama o teu penhor, derrama a segurança, Senhor, que é o teu Espírito sobre nós. Confirma, sela, escreve no livro da vida, Senhor, estes nomes, ó Deus, para que teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja reconhecido na terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa. Deus, faz cair por terra dessas vidas toda a ação do diabo, todo o mal, toda a fortaleza que ainda existe na mente, no coração. Deus, quebra isso em nome de Jesus e estabelece o teu reino, estabelece a tua vida, e onde havia morte, nessa noite há vida, para o louvor da tua glória, Senhor. E nós oramos assim também sobre nós, Deus, em nome de Jesus, a nossa caminhada. Quantas coisas, quantos esforços meritórios nós fazemos para tentar nos manter bem no Senhor. Pai, a tua graça não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela é eterna sobre nós, ela é uma escolha tua sobre nós. Deus, em nome de Jesus, endireita o caminho do tortuoso. Pai, em nome de Jesus, põe fé no duvidoso. Deus, em nome de Jesus, fortalece, sustém os passos dos vacilantes sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, confirma esta palavra durante esta semana na nossa vida, para que não esqueçamos de onde estávamos, mas para onde o Senhor nos transportou, para o reino do Filho do seu amor, da onde nada e ninguém pode nos separar deste eterno amor, do qual nós tomamos posse sobre a nossa vida. Nós mais uma vez dizemos sim, nós mais uma vez dizemos que o amamos, Senhor, e o Senhor é o Senhor da nossa vida. Deus, abençoa a semana do teu povo, abençoa essa semana com esta palavra, que esta palavra encontre as células, um tempo de unção, um tempo de renovo, um tempo de conversão, de salvação em Jesus. Deus, em nome de Jesus, que haja quebrantamento no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, com a vitória que o Senhor tem saúde para nós, e a cura que o Senhor tem para nós, está vindo do Senhor para nós. Porque a tua palavra diz que todo aquele que pede em nome de Jesus recebe, acha, encontra, ganha, porque o Senhor é todo poderoso. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja guardando cada família,
alcançando cada vida. Eu oro também pelo acampamento que vai acontecer das crianças. Põe a tua mão de salvação, que haja crianças sendo entregues ali a sua vida para Jesus, que haja em nome de Jesus ali novos nascimentos, em nome de Jesus, ó Pai. E eu quero orar, Senhor, agradecido por essa noite, por esse culto que é graça, que é bênção do Senhor sobre a nossa vida, que não somos merecedores, mas o Senhor está aqui no nosso meio. Esse culto não é nosso, exclusivamente ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a voltar às raízes. Nos ensina, Senhor, a não negociar valores que são inegociáveis da nossa vida com o Senhor e da nossa fé e da Tua palavra. Eu oro assim, Senhor, e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém.